noção do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também pra eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Vocês acabaram de ouvir essa música mágica da nossa convidada de hoje. Eu tô falando com a Ingra Liberato. Ela despontou para o Brasil como atriz na década de 90 em novelas como Tieta, Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão, que tá dentro do coração do Brasil inteiro, né? A retina dela marcou a nossa vida. Desde então, ela se firmou na TV e no cinema, recebendo prêmios nacionais e internacionais. Já na fase madura, Ingra mergulha no autoconhecimento através do xamanismo e em 2016 lança seu primeiro livro, O Medo do Sucesso, pela LPM. Em 2020, lança o seu segundo livro, A Natureza Oculta Iluminada, pela Quixote Do, e se permite florescer também como terapeuta sistêmica e ecopsicóloga. Além de tudo, eu acho que Ingra é uma força a serviço da cura nesse planeta. E ela usou todos os canais que entraram em contato com ela e que ela entrou em contato para fazer com que essa mensagem atravessasse e chegasse até os nossos corações. Eu sinto isso dela desde que ela era atriz até ela ser a curadora que ela é hoje. Eu tô assim, muito honrada, deusona de ter você nesse programa. Eu já chorei, a gente já se olhou aqui, já teve epifania, revelação. Tô tentando me segurar. Não vamos segurar Não vamos segurar nada. Não. Deixa fluir. É o rio do amor, é o rio da vida, é tudo isso ao mesmo tempo. E Maiana, que alegria te encontrar aqui para uma conversa, assim. Você não sabe a alegria, a honra, a gratidão que eu estou sentindo. Porque você já sabe, a gente já, né, conversou um pouquinho via rede social, via WhatsApp. E quando eu te vi a primeira vez no encontro da professora Lúcia Helena Galvão, na hora que você abriu a boca e começou a falar, e começou a derramar sabedoria genuína, né? Porque quem está num caminho de autoconhecimento sente na hora, quando a pessoa está falando de uma experiência, que não é algo que a pessoa leu no livro, né? Você começou a falar e eu falei, gente, que alegria poder encontrar pessoas que estão acordando o coração, né? Como a gente falou ali no início, que estão ativando essa potência que é, né, enxergar o mundo através do coração, na busca da verdade, né? Porque também a gente se perde nas ilusões da vida, se distrai do essencial. Então, quando eu te escutei falar, eu corri para o Instagram e falei, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem para ela. E eu te mandei uma mensagem, né? E claro, mandei a mensagem e esqueci isso. E um dia você viu e me respondeu, e a gente trocou livros, e trocou, né, ideias mesmo. E, nossa, é muito lindo isso. É muito bom. Gratidão por a gente estar aqui juntas, por a gente ter se encontrado nesse caminho, viu? Gratidão enorme, linda. Gratidão enorme. Parabéns por tudo que você tem feito, porque assim, tudo bem, eu tô aqui no seu podcast, mas me dá vontade também de te perguntar mil coisas do que você anda fazendo, porque é isso, né? É uma conversa, uma troca de experiências e de caminhos mesmo. Deusa, mas a gente vai conversar bastante aqui. E eu também vou falar disso também, assim. Claro, eu te conhecia como essa grande deusona da TV. Eu sou apaixonada por Ana Raio. Eu não cheguei a assistir na época, mas eu vi várias filmagens. Tanto que até eu fiz um post, eu amo cavalo. E eu sempre me senti, sou a Ana Raio agora nesse cavalo. Era um touro, mas era… E assim, eu tinha essa conexão de admiração pelo teu trabalho de atriz de longe.
E aí um dia eu tava no podcast do nosso colega Patrick, no 45 do Segundo Tempo, um jornalista maravilhoso, Patrick Santos. Terminou a entrevista e ele falou assim em off, ele falou: meu, você tem que ler o livro da Ingrid, vocês têm tudo a ver, vocês têm que se conectar. Eu não sei o que acontece, mas eu tô te falando isso porque acabei de ler o livro dela, Natureza Oculta Iluminada. Eu tô impressionado e eu acho que tem tudo a ver com isso que você tá falando. Vê que doido. Aí a gente se conecta ali no Instagram. Eu vou ouvir o teu episódio no podcast dele, que é outro podcast que eu super recomendo, é maravilhoso. E eu fiquei assim, profundamente tocada. Aí a gente conversou nas redes sociais. Eu tive a honra de receber o seu livro aqui, autografado, todo grifado. Que eu amei. Fiz questão, né? Imagina que eu vou perder essa oportunidade. Chique demais. E o melhor, acho que ainda estava por vir, porque essa admiração que eu tinha como artista e como canal que você é para a luz, que eu acho que isso você sempre foi. A sua trajetória tem a ver com você se reconhecer essa luz, mas todo mundo reconhecia isso já desde sempre, né? Mas isso vai ganhando refinamento na tua história. E eu lembro, Ingra, quando eu recebi os teus livros, que eu fiquei muito tocada por ter sido dedicada pela assinatura tal. Tudo incrível. Comecei a ler o livro. Menina, aquilo foi me tocando, eu chorava. Eu te ligo, mando uma mensagem de madrugada, sei lá que hora ela da noite. Ingra, pelo amor de Deus, tendo epifania, chorando, assim, me sentindo decifrada. Eu falei, quem é esse ser que tá em outro corpo, que parece que tá falando de mim? Quem é esse ser que tá falando de mim e de tantas outras pessoas, assim? No sentido de que eu tenho certeza que me tocou, porque é uma mensagem que o mundo precisa ouvir também, né? Mas assim, quem é essa mulher? Porque também, enfim, esse é um assunto, muita coisa, mas essa mulher que tem essa imagem dessa beleza tão forte e dessa imagem construída, mas assim, a deusona xamã que tem atrás de você, ela é, sabe assim, ela ainda é maior do que essa imagem projetada, sabe? Eu acho que isso que é tão enlouquecedor quando a gente lê os teus 2 livros, que a gente fica apaixonada pela tua luz, por aquilo que é eterno em tu. Assim, aí a gente se conecta com essa força viva que é através do tempo, que é quem você é. Então, deixa eu acalmar aqui a respiração. Vou acalmar a respiração. Vou aqui. E eu vou começar pelo começo, tá? Vou falar do primeiro livro. Não é que não é o começo. Tá bem. Eu quero que você me fale de como que surgiu a ideia da escrita do Medo do Sucesso. E quais foram as bases que te impulsionaram a ter esse nível de abertura de coração que você tem nesse livro? E que é o que atravessa a gente. Então, Maiana, em primeiro lugar, eu estava um pouco desesperada. Eu estava assim, num momento de vida que eu precisava de um sentido para minha vida, sabe? Foi um tempo em que eu estava começando a acordar para o sentido da vida através do xamanismo e de um encontro profundo de resgate da minha natureza profunda, porque eu cresci num sítio, né? Eu tô inclusive aqui no sítio que eu cresci, na casa dos meus pais. Na Bahia? Na Bahia, em Salvador. Delícia. E eu sempre tive um contato profundo com a natureza, né? Com essa grande mãe, com a nossa potência maior. E eu me lembro que quando eu encontrei o xamanismo, eu passei por um período de 10, 11 anos vivendo numa cidade e com uma vida muito urbana, assim, quase sem contato com essa natureza, né, mais potente, mais intensa, que era o que alimentava a minha alma, que nutria meu coração, que me trazia conexão. E eu não me dei conta, eu não sabia que era tão importante, né? Eu fui deixando o tempo passar, fui me envolvendo com várias coisas, com a maternidade, inclusive, né? O que nesse período da maternidade eu me sentia pleníssima. É como se toda a minha vida fizesse sentido, né? A gravidez, a amamentação. Mas aí foi passando o tempo, né? Depois que eu desmamei, estava ainda naquela curtição do meu pequenininho, mas já querendo que ele começasse a bater as asinhas dele, e comecei a sentir falta do voo da minha própria alma, né? E foi aí que eu comecei a me dar conta que eu estava alienada
do meu sentido de vida, né? Dos meus dons, da minha arte. E aí começou um processo de angústia disfarçada, quer dizer, eu não sabia que eu estava nesse processo de adoecimento espiritual, sabe? A vida estava muito normal, esse que é o grande perigo, né? Porque ninguém notava que eu estava mal e nem eu também sabia que estava mal, porque a minha vida era assim, encontra os amigos, vai num barzinho, até construir, né, produzir uma peça de teatro, tudo isso é normal e parece que a pessoa está na sua potência, mas não estava. Né? Tudo isso ficava um pouco na superfície, eu não ia fundo nas coisas, meu coração não estava pulsando de como ele poderia, né? Eu fazia as coisas porque era o que esperavam de mim, né? Mas eu não estava conectada de fato com o meu coração. E aí começou um processo de angústia mesmo, né? De infelicidade, até chegar ao ponto onde eu tive um ano de pouquíssimos trabalhos e eu tive uma falência financeira total, assim, que foi o ano que eu escrevi O Medo do Sucesso. Então, no início desse ano, conversando com uma amiga minha, que é uma super xamã, ela... Ana Vitória, que eu conheço também, inclusive conheço de dentro. Conheço de dentro o processo, assim. Que maravilha! Então, um dia que eu fui num encontro com ela, e tava uma chuva, eu cheguei lá, falei, gente, por que eu tô aqui? Quase me arrependendo de ter ido, né? As pessoas estavam demorando para chegar. E a gente começou uma conversa, assim, despretensiosa, e ela me falou, você tem medo do sucesso. Eu já estava acordando em várias camadas do meu ser, né? E essa era uma camada que precisava acordar naquele momento. E ela disse para mim, ela falou, olha, observando a sua vida, a sua carreira, eu percebo que toda vez que você está, assim, com seu brilho, né, na maior intensidade, você sai de cena, você foge dessa situação, desse estado de exposição. Você tem medo do sucesso. Na hora eu neguei isso para mim, né, não falei nada para ela, mas como eu estava num momento desesperado, como eu lhe disse, assim, precisando colocar peças no meu quebra-cabeça da vida para entender o sentido maior da minha própria vida, da minha trajetória, dos meus dons, o que é que eu estou aqui fazendo. Eu estava com 48, 49 anos nessa época. E também se aproximando dos 50. E eu tive uma coisa, Maiana, na minha vida que é um presente, assim, né? Uma sorte, não sei como chamar. Muito cedo eu tive tudo isso que as pessoas matam e morrem para ter. Um sucesso estrondoso, numa época em que a televisão era tudo, né? Onde a televisão tinha um domínio absoluto. Hoje em dia já é bem mais diluído com a presença da internet. Mas antes, assim, o nível de sucesso que você conheceu, talvez pouquíssimas atrizes no Brasil conheceram. Sim, e era mais difícil, inclusive, entrar na televisão. Eu, quando comecei a fazer teatro com 20 anos, eu achei que eu ia ficar 10 anos no teatro, que era o que eu escutava, e eu concordava com isso. Ok, daqui a 10 anos eu faço televisão. No segundo ano, eu comecei a fazer televisão e com projetos que fizeram muito sucesso, que foram um fenômeno. Então, assim, nessa fase, já perto dos 50, eu estava nessa busca porque o sucesso não me trouxe o sentido da vida. Aparecer em capas de revista, ser aplaudida, né, ser considerada a musa de beleza, de talento, não me trouxe o sentido da vida, porque eu precisava encontrar todo esse valor dentro de mim. Então, é muito interessante porque eu comecei a investigar minha vida, né, fazer uma retrospectiva, mergulhando seriamente e com coragem para enxergar esse medo do sucesso, e eu consegui perceber que, de fato, cada vez que eu tinha um caminho se abrindo na minha frente, eu ficava com medo, e aí tinha essa arrogância de negar um caminho que o universo abria para mim, né? Que era como um chamado para o serviço que ia me dar sentido à vida. Então, eu falei, gente, é por isso que eu não tô feliz. É por isso que eu não encontro sentido, porque cada vez que Deus, o universo, a vida me coloca, né, a possibilidade, a oportunidade de fazer algo, né, com medo, com tudo, não tem problema, com toda a minha vulnerabilidade. Cada vez que eu tenho essa oportunidade,
eu me recolho no meu medo, na minha zona de conforto. Isso é uma grande arrogância, é um desserviço à vida e é um desserviço à minha própria existência. É por isso que eu tô mal. Mas veja, isso é uma coisa tão sutil, tão profunda, né? Eu estava sujeita a passar o resto da minha vida encontrando amigos, me envolvendo com movimentos aparentemente justificáveis, que eram distrações para mim, né? Eu estava, de uma certa maneira, olhando para outro lado, que não era esse lado da minha essência, né? Do que eu poderia, de fato, fazer para mudar a realidade, né? Para transformar o mundo à minha volta. Não é o mundo, o planeta Terra. Se eu transformo o meu mundinho, né? Se eu começo a encontrar essa fonte de luz e de amor dentro de mim, é claro que isso vai se derramar para as pessoas, né? É claro que eu posso usar o meu canalzinho do Instagram, do YouTube, para trocar e para transbordar, porque é isso, né? A gente transborda o que a gente tem dentro. Então, nesse ano, eu estava já nesse início de processo, né? Assim, de mergulho profundo e de transformação, de transmutação, de arrancar mesmo as minhas máscaras, mas ainda era um processo eu comigo mesma. Então, Maiana, quando eu me dei conta que eu tinha mesmo esse medo do sucesso e que eu estava num lugar de muita arrogância por negar a oportunidade que a vida estava me dando, isso já tinha acontecido no passado algumas vezes, e eu reconheci que era medo mesmo, que não era nada daquelas desculpas. Que você… Tem até uma entrevista sua que você fala que era um medo disfarçado de humildade. Que é uma armadilha muito fácil, né? Porque, claro, tem gente que se sente muito confortável com esse título de beleza, de sucesso. E fica confortável dentro disso. Mas tem gente como você que é uma pessoa muito mais profunda e que tem muito mais caminho do que isso. Que quase bate assim, um pouco de… Quase ver, assim, uma humildade nesse sentido, assim, não, peraí, é isso. eu sei que vocês podem estar vendo isso, mas que eu sou talvez uma outra coisa. Isso é super importante que exista a humildade, ninguém está criticando aqui a humildade, mas muitas vezes esse excesso de humildade pode disfarçar essa autoconfiança, esse mergulho na sua força, que é o medo do sucesso que eu sinto que você fala. Porque tem armadilhas muito… Quando você coloca isso, acho que tanta gente pode se conectar, porque não é só desse lugar, são esses subterfúgios internos psicológicos que a gente usa para não acessar o nosso poder, para a gente mesmo não se legitimar. Né? Desculpa, eu não quero te interromper, mas é porque esse coisa da humildade me pegou, de o que você falou. É muito bom. Exatamente. Foi bom você me lembrar, porque, de fato, assim, o que acontecia comigo, e eu lembro nitidamente que isso aconteceu em alguns trabalhos, assim, de eu ver uma situação onde o meu brilho está chegando e eu olhar para o lado e achar que eu não podia brilhar tanto para as pessoas não ficarem, né? Eu vou brilhar tanto, eu vou deixar tudo isso transparecer, e as outras pessoas. E, gente, quando eu parei para pensar, né, para analisar isso, essa crença, né, porque são crenças que a gente herda e que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Falei, Ingra, isso é uma loucura, porque as pessoas que te inspiram não são pessoas que estão abafando o próprio brilho e a própria potência. Quem te inspira é quem brilha sem medo, né? Quem vai com medo e tudo, né? Quem realmente se coloca a serviço, né? E não mede esforços, quem não economiza o que se é para entregar para o mundo, né? Essas pessoas sempre me inspiraram. E aí eu comecei a desmontar essas armadilhas do ego, né? Que não quer sair da zona de conforto, que não quer crescer e que não quer pensar no coletivo. Isso é uma chave importante, porque eu comecei a acreditar que essa coisa do sucesso era uma situação onde eu ia ficar sendo aplaudida. E, de fato, não é uma situação legítima e que vai me trazer algum tipo de autorrealização. Você está num lugar onde você está sendo aplaudido e servido e bajulado, é uma fonte de angústia e de carência, né? Sim. É um buraco sem fundo, porque você sempre vai precisar de mais. E não é legítimo o que as pessoas vão te dar, né?
é o baile de máscara, né? Você precisando da atenção dos outros e os outros também colocando as máscaras e precisando de você. Então, essa relação de codependência, né, que a gente precisa estar muito atento. Mas com essa investigação mais profunda, eu comecei a ver que o sucesso de verdade, que é essa autopermissão para que o brilho venha, para que a potência venha, com tudo, assim, sem economizar 1 milímetro, essa situação, esse estado, esse lugar que a gente ocupa, não é para receber aplauso e bajulação, é para a gente entregar o que a gente tem de melhor. Então, mudou completamente, né, a direção do que eu pensava que era o sucesso. É que assim, quando você manifesta a sua inteligência, a sua força, através da singularidade da tua experiência, você ganha uma legitimidade para tocar aquelas pessoas que estão passando por uma coisa parecida. Então assim, como você tem uma dor, é através daquela dor que você vai tocar os outros que estão passando por a mesma dor. Isso é um sucesso legítimo, ou seja, encontrar esse canal onde a tua criatividade, o teu devir é de serviço maior do que você mesmo. E aí você se torna maior, porque né, não tá restrita ali ao individual e tá servindo a cura desse coletivo que você passa a ter legitimidade para falar, que você viveu. E não é sobre, até assim, não é sobre querer que o que eu sou, né, atinja o mundo inteiro. Em primeiro lugar, né, qual foi o motivo principal de escrever esse livro e publicar, Maiana? A minha própria cura. Claro, meu anjo, claro. Então, assim, a minha própria cura, eu falei, meu Deus, quando eu parei para olhar, eu falei, quanta máscara eu usei para mim mesma, quanta mentira eu contei para mim mesma, não tem nada a ver com humildade, isso é uma grande arrogância, né? Mas sem me autoflagelar, né? Quando eu acordei, assim, para essas histórias de auto-engano, eu falei, não, eu tenho que arrancar tudo isso, né? Escrever e publicar tudo. Eu preciso contar para as pessoas para me livrar das minhas próprias máscaras, né? E eu lembro que foi, assim, bem difícil escrever esse livro. Foi rápido, extremamente rápido, assim, em 3 meses e pouco, o livro estava todo escrito e eu nem sentava todo dia para escrever, mas quando eu sentava, vinha assim, né, páginas prontas. Eu quase não tirei, nem botei nada. Depois que eu escrevia, ele ficava pronto, assim. Então, foi uma coisa, parecia uma canalização, Maiana. Foi, assim, incrível. Foi mesmo uma mensagem que veio através de mim. Inclusive, para você ter uma ideia, na época que eu estava, né, com esse título, eu falei, não, o título tem que ser esse, porque essa é a ideia forte que está me guiando, né, durante a escrita. E aí eu procurei na internet sobre o medo do sucesso. Tinham 2 pessoas falando sobre o medo do sucesso. Tinha o Flávio Gicovati, um psicanalista, sim. Que até faleceu pouco tempo depois. Cheguei a falar com ele me indicou um livro dele que eu li. E tinha o Paulo Coelho falando sobre o medo do sucesso. Apenas. Não tinha mais ninguém. E hoje você vê muita gente falando. Eu percebo que isso estava vibrando no campo e algumas pessoas foram tocadas. Porque, assim, aí eu né, lancei, foi assim, o processo de escrita e de lançamento foi catártico total, assim. Eu lembro que nas sessões de autógrafo, eu ficava num êxtase, assim, quase levitando, assim. Eu tive um desdobramento. É que você sente a expansão, né? Porque tem uma coisa mesmo do nível do elétron. O elétron salta de nível, né? Ele vai assim, você ganha uma qualidade maior, você aumenta a sua capacidade de existir. Quando você faz uma contribuição dessa maneira, né? Pra você, porque você ganha a cura. E quando você ganha a cura, todo o corpo coletivo que tá junto contigo salta junto com você, né? Quando um desperta, todos despertam. Então é um serviço faz todo mesmo, sentido, né? Faz todo sentido, porque a expansão de consciência expande o nosso corpo mental, emocional, faz todo sentido. E também tem esse estado, né, de libertação das minhas máscaras. Então, eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô contando para todo mundo. E de iluminar as sombras, né? Iluminar suas sombras, assim, quando você ilumina suas sombras, você ganha, você salta dentro do seu próprio nível mesmo, assim. O que eu queria esconder, agora eu consegui revelar. Então, assim,
é aquela frase de Jesus, né? A verdade te libertará. Então, é a minha própria verdade que precisa, né, tá exposta. E aí essa sensibilização do meu ser também tem a ver com esse estado de êxtase. Aí foi esse processo assim muito mágico na minha vida, que começou a me conectar com terapeutas, com psicólogos, com pessoas que estudam a mente. Já a partir do meu livro, isso começou porque eu falei, meu Deus... Do medo do sucesso, do primeiro ainda. O medo do sucesso ainda. Sim. Que eu falei, meu Deus, eu não sou psicóloga. Tudo bem, vou fazer 50 anos, sou virginiana, então o verbo do virginiano é eu analiso, né? Então, eu sempre tive um olhar, assim, realmente atento para mim. Olha, e mesmo assim, tanta coisa passou sem eu perceber. A própria profissão nossa de atriz é um estudo da natureza humana, né? Hoje eu vejo que, assim, a paixão que eu tenho por mergulhar numa personagem sem julgamentos tem tudo a ver. Você não consegue interpretar ninguém se você tá julgando. E você percebe, todas as vezes que você atuou mal, eu me vejo assim, foi péssima atuação, é porque eu tava julgando, aí não consegui, tava brigando com a minha mente. Quando você viaja pra verdade daquele ser e entra naquilo de dentro pra fora e vive aquilo no pulso da vida, sem julgamento, aí você se transforma, você aprende, cara, eu entendi porque que eu fui trazida até esse ponto da vida, pra eu fazer esse exercício de humildade e expansão, que é estar na verdade do outro, né? Que a atuação traz com muita... Se você tem muito ego, principalmente se for ator, talvez não fez o exercício correto, porque o trabalho do ator é se fragmentar, é se destruir, é se cortar para entrar no lugar do outro. Se você julga, você não consegue fazer. Então, assim, eu sinto que tem um exercício contínuo de um quebrar-se, assim, e se reconstruir, né? Que é um processo que enriquece, assim, a gente. Eu sinto, e é o sagrado dessa profissão, né? Porque eu sempre achei que a profissão de atriz, para mim, faz sentido quando eu vivo de verdade toda aquela história, né? Quando eu me entrego mesmo de corpo e alma e aproveito essa oportunidade de viver na pele de uma prostituta, de uma santa, de uma mãe de família, de uma filha, de uma avó, de uma sábia, de uma louca. Por que eu vou desperdiçar essa oportunidade? Total. Então assim, eu sempre senti várias vidas numa só, pelo presente que é poder ser uma atriz, né? Total, amor. Acumular o karminha, fala, vai viver 7 vidas em um aí, pra bater esse karma negativo, vai tirando de onde veio o passado e junta tudo numa vida só. Sim, então assim, a humanidade faz parte já do caminho da atriz, para mim, né? Sempre teve tudo a ver, eu expandi em humanidade, né? Abri meu coração para o não julgamento. Mas eu acho que a própria caixinha que a vida vai nos colocando acaba também afunilando a nossa percepção, no meu caso, né? Até a minha profissão, a minha atuação, o meu desempenho como atriz começou a empobrecer quando eu não estava com esse olhar mais profundo e mais amplo para o meu próprio ser. Quando eu deixei esses medos irem tomando conta de mim, né? E me diminuindo, mas foi uma permissão minha, total, por inconsciência. Então, assim, mais uma vez, todo esse processo pode ser muito amoroso com nós mesmos, né? Não é um processo para você olhar para trás e falar, meu Deus, quanto tempo eu fiquei dormindo, vou agora me flagelar, vou me culpar, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com você olhar para trás e falar, meu Deus, fiquei 10 anos, 20 anos dormindo numa relação, dormindo no emprego, né? Dormindo numa situação de vida, em atividades que não me traziam nada. Que bom que agora eu acordei, que eu estou vendo tudo isso. E, às vezes, um instante de vida pode dar significado para uma vida inteira, assim. Porque quando a gente está nesse processo, né, a gente percebe que cada vez que a gente vira uma chave, eu falo, meu Deus, já valeu minha existência, né? Eu já me transformei, assim. Eu não tô igual como eu entrei. Alguma coisa que mudou. Que é aquela frase maravilhosa do Einstein, né? Que quando uma mente se expande a uma nova ideia, ela não volta ao tamanho
anterior. Amor, tudo que você fala eu me identifico. Eu tenho até medo de você. Eu acho que você, como você falou, já é meu outro eu em outro… Tudo, eu vou te fazer a lista aqui, já. Porque, assim, muito verdadeiro pra mim tudo que você diz, ressoa muito. E aí, assim, como é importante a gente compartilhar e falar mesmo, porque assim como a gente se inspira com outras pessoas, a gente pode servir de inspiração, né? E aí eu comecei a ver outras atrizes e até pessoas me falando isso. Ingra, repara as atrizes, né, até as internacionais que transcenderam o papel de atriz e tem um lugar também de autoconhecimento e de preocupação e de compartilhamento de suas experiências. Então, é legítimo e é bem-vindo sair desse lugar. Caixas, né? Dessas caixas. E eu tenho uma pergunta para te fazer, porque são caixas aprisionantes. E que, eu acho que para qualquer mulher, de qualquer tempo, é difícil isso. Mas ainda uma mulher que é atriz, que é muito bonita, que foi capa de revista, que foi idealizada. Que é idealizada pela sua beleza, pelos homens que vêm, ou pelos diretores, ou pelos artistas que te colocam no lugar da mulher, né? Ana Raio, sabe? Todas as suas personagens femininas tinham o lugar, assim, de muita força feminina, mas também junto com isso, e acho que isso não vem de você, mas vem da sociedade, né, de idealização da beleza, de idealização de capa de revista, de ser difícil para você, uma vez que é colocada nesse lugar, assumir as suas fragilidades, assumir que você é imperfeita. Não falando você, eu tô falando de atriz colocada em certos lugares, e a pessoa, nossa, e às vezes pode parecer uma coisa meio louca, mas para mim é perfeito. Que é assim, porque você é bonita, que você é só bonita. Nossa, mas… Ou como se você tivesse uma essência, uau, assim. Mas as pessoas que estão te vendo de fora, que veem só essa beleza, ou essa imagem projetada na capa de revista, né? Digamos assim, você surpreende que tem uma grande vida por trás. Meu Deus, claro que tinha, estava lá desde sempre. Mas eu acho que a sociedade está atravessando um momento tão maravilhoso dessas mudanças. O que eu quero dizer é que esse questionamento pessoal, eu sou atriz, mas como é que eu vou falar de autoconhecimento? Eu também tive esse mesmo questionamento que você teve. E me sinto, assim, muito feliz de ter acreditado nas minhas ideias e de ter me alimentado de mulheres como você, deusas, que acreditaram também nas suas chaves e nas suas chaves sagradas da sua experiência. Porque o mundo precisa disso, porque a gente precisa romper com isso. Porque a beleza feminina, ela é muito profunda para ser guardada em caixas. E nada impede de você ser Ana Raio e ser natureza oculta iluminada, amor. Tá? Beijo, me liga. Me liga mesmo. Né? Então eu acho que assim, isso é muito social. E quando você atravessa e narra pra gente esse seu questionamento, e mais do que isso, rompe a casca e renasce de outro ponto, você ajuda várias mulheres a fazer esse mesmo caminho. E legitimar suas próprias experiências. Sim, e a gente aceitar que uma certa dúvida e uma certa busca faz parte do processo todo. Que a gente não vai estar o tempo todo segura e dizendo, não, é isso, assim. A gente não está com arma em punho, muito pelo contrário. É um baixar as armas, entendeu? E assumir um lugar, às vezes, de dúvida para encontrar o caminho. Então, assim, o caminho da verdade sempre, né? Tudo é caminho, assim, né? Tudo é caminho. Tudo é caminho. Tudo é caminho, tudo é caminho. E, assim, isso que você está trazendo, eu acho bem importante, porque passa também pelo paradigma que a gente tem relacionado à sexualidade, né? A hipersexualização da mulher, ou da imagem da mulher, como se… Que não é um problema que isso seja, desculpa, selvagem, bonito e belo. Mas você é muito além daquilo. Desculpa. Não é isso. Porque agora tem uma coisa aí dentro da sexualidade que é importante a gente falar, que hoje eu vejo a sexualidade com outros olhos, né? Ainda tem esse reverso da moeda, que depois dá um duplo carpado do outro lado. Assim, porque assim, ela era boa, né? A sexualidade era uma coisa boa, mas não tinha profundidade. Ela era uma coisa superficial, era uma coisa ali… Não tinha muito sentido, era uma coisa só da carne, se esgotava por si mesma ali no ato, não tinha um sentido amplo, né? Espiritual, vamos dizer assim.
Então, assim, à medida que eu fui acordando para cada faceta dessa, do meu ser, eu falei, gente do céu. Tem uma fera despertando em muitos sentidos, assim. Tem. E a minha sexualidade, ela transborda em tudo que eu faço, Sim, né? sim. Então, enquanto muita gente me olha e, de repente, vê uma imagem de uma mulher pelada ou fazendo coisas do imaginário deles, eu estou exercendo a minha sexualidade na escrita, na fala, numa troca com outra mulher, numa cachoeira. Tá viva de um jeito raro, né? Você tá viva de um jeito raro, porque essa conexão que afirma a nossa força, ela afirma a força vertical em tudo, né? Na sexualidade, no chakra do coração, na vida, pra fora, pras comunicações. Vamos já entrar então no salto do Natureza Oculta Iluminada, que eu acho assim, mergulho xamânico mesmo, assim. Aí já acho um salto pra dentro dessa sábia que vai emergir depois na constelação. Depois eu vou chegar na constelação, mas assim, fala de Natureza Oculta Iluminada, dessas 3 personagens, como se elas são ou não espelhos de você. Não sei se pode dar spoiler do livro, se não pode. Posso. Posso. No início eu fiquei assim pensando, eu acho que eu não vou falar isso, deixa as pessoas descobrirem, mas não, vamos falar. Porque, e já falo assim, desde antes de lançar eu já estava falando, que eu acho que isso é bem interessante. Assim, depois do Medo do Sucesso, que foi difícil escrever, porque eu estava penetrando uma zona de muito medo, né? Que era essa zona de me expor e de contar as minhas verdades. Eu comecei a ter um prazer sexual em de criar escrever. E de frequentar esse lugar do seu sagrado. E de se reconhecer nele. É um êxtase verdadeiro, assim. Eu falei, meu Deus, que delícia escrever, que delícia me expor, né? Só que aí eu queria contar sobre, né, um fato da minha vida que tem outras pessoas envolvidas. Então, assim, durante um tempo eu fiquei, poxa, eu gostei tanto da verdade que foi, né, o Medo do Sucesso, falar das minhas memórias, né, assumir que sou eu na primeira pessoa. Como é que eu vou contar, né? Como é que eu vou ter essa força num livro de ficção? Porque aí a ideia era fazer ficção para proteger as minhas vivências, as pessoas. Sim. Tudo que eu vivi e que eu vivo ainda, né? E aí a solução que eu tive foi de continuar escrevendo na primeira pessoa e mostrar pelo menos 3 aspectos do meu ser, né? Que é uma mulher mais jovem, com toda a jovialidade, uma mulher mais sábia, mais velha, mais madura e um homem, né? Então, esses 3 personagens são aspectos meus, né? E eu, cada vez que estou narrando a história, eu narro de dentro de cada um deles, né? Então, tá sempre na primeira pessoa, mas essa primeira pessoa muda de corpo, digamos assim, né? E aí eu me senti bem livre para contar tudo que eu queria contar. Qual foi o gatilho? O que é que para você fica de mais forte no Natureza Oculta Iluminada? Quando você resolve escrever e quando você termina de escrever? Me lembra um pouco de mutação também, me lembra coisas muito doidas. Então, eu li o ponto de mutação, muito jovem. Todo esse xamanismo, assim, todas essas experiências de desdobramento. Carlos Castanheda. Sim. Total. Então, assim, eu acho que eu estava querendo, né, para quem se sentia atraído pelo livro, pela história, pela experiência, apontar um caminho de multidimensionalidade, que somos nós, né? Então, assim, nós somos multidimensionais e a vida é muito maior do que a gente tem feito dela, né? E o ser humano, isso é importante, Maiana, eu vejo o ser humano num lugar lindo, sabe? Eu vejo a vida num lugar de grandeza e de sagrado e vejo o ser humano como facilitador desse processo para si mesmo e para todos os seres, né? Para os animais, para as plantas. Quando o ser humano está integrado com a natureza, com os outros seres e com as outras pessoas, é um lugar que só o ser humano, por enquanto, pode atingir mesmo, que é um lugar de autoconsciência e de possibilidade de perceber a magia que é a vida. Essa teia da vida acontecendo o tempo todo. Então, o ser humano pode, inclusive, perceber os sinais. Qual é o outro ser que consegue perceber? Não tem, né? Porque a gente tem essa autoconsciência, né? Essa mente que, inclusive, é fruto da mãe natureza.
Assim, a sutileza, o primor que é o cérebro humano é um desenvolvimento, é uma experiência da Mãe Natureza, né? Não fomos nós, não foi uma cabeça humana que criou um cérebro humano, foi a própria Mãe Natureza que nos criou, né? A própria criação nos criou. E a gente está vivendo a experiência dentro desse corpo, que vale lembrar, é por um tempo. E a gente não sabe qual é o tempo. Então, o xamanismo também me trouxe o olhar para a morte. Para nossa finitude e a eternidade da vida, né? De alguma maneira. Para aquilo que é passageiro e para o que é infinito, né? Tem uma chave muito forte do Natureza Oculta Iluminada, assim. Desse olhar para isso que é infinito também, né? Na gente, assim. E esse tomado da força, que eu acho que começa com medo do sucesso. E você se coloca, assim, muito, muito firme num lugar, pra mim, porque eu já chamei você de deusona na entrada. Porque assim, coloca já, amor, coloca em cima da força que comanda, já começa ali, entendeu? A deusona da vulnerabilidade também, né? Para as pessoas entenderem o que é essa deusona, né? Para não irem para a idealização da deusona. Mas a deusona, porque você abre muitas chaves falando da sua grande, assim, dos seus medos, da sua fragilidade, mas você é coroada justamente por essa humildade e esse abrir do seu coração por uma sabedoria que chega até a gente no final dos 2 livros, que chega até a gente no final dos 2 livros, né? Assim, você fica assim meio… Tanto que o Natureza Oculta eu já dei para uma amiga, grande amiga, está na Espanha agora, Natureza. E esse eu já ela emprestei, ela me devolveu e já deu o outro, agora ela vai voltar. Então assim, ai, que lindo. Vai passar. Que lindo. E tem uma outra coisa também, é muito bom te ouvir, Maiana, que aí eu também vou lembrando de coisas que eu acho importante. Tem uma outra coisa no livro A Natureza Oculta Iluminada, que tem a ver com a mudança de paradigma fundamental, né, nessa transição planetária, que é a gente olhar para os desafios como a grande oportunidade de evolução e de autotransformação, né? Que a filosofia budista traz muito isso. Eu sou completamente apaixonada. Aí depois um dia você vai me dar aula de tudo isso, porque eu escuto algumas pessoas, né, do budismo e eu fico, meu Deus, quanta verdade, assim, eu me reconheço nas minhas experiências, né? Porque quando você encontra uma filosofia que fala da verdade, você olha para qualquer acontecimento, por menor que seja, e você encontra as leis que aquela filosofia expõe dentro de qualquer coisa, assim, do dia a dia, né? Então, assim, enfrentar os desafios, não é nem enfrentar, é acolher os desafios como grande oportunidade, né? Sim. E nesse momento que a gente está vivendo, quem não olha para os desafios como grande portal de autotransformação, vai se matar, né? E isso acontece literalmente, né? Vai entrar em desespero, porque vai ver o caos como caos. E o caos é esse portal de autotransformação que a gente está vivendo. Vejo que a gente está sendo exigido todo dia. Então, se não tiver esse olhar de que o que a gente está vivendo é um grande presente para se transformar e uma grande pressão também para sair da zona de conforto, né? A gente vai entrar na angústia. Vai ver só o aspecto ruim disso, né? E não essa chave de transformação que você está falando. A cabine está pressurizando para todo mundo, para mim também. As questões estão vindo cada vez mais fortes. Mas é com certeza no ponto onde você olha para as coisas como um salto de aprendizado. O que essa situação tá querendo me ensinar? O que essa dificuldade tá falando sobre mim, né? Até no podcast que eu fiz com o Dani Black, ele fala uma coisa linda. Ele fala, um dos convidados que eu amo muito, ele falou assim: quando você tá olhando para fora e esperando ser amado pela vida de um certo jeito, né? Impondo à vida uma coisa, é porque você não tá se amando naquele lugar. Sim, cara, total. É perfeito. E quando você se ama, o que vier de fora, você bate a bola para um lado, para o outro, vai pro gol. Mas ali, quando você, né, bateu, doeu, leva para casa que é teu. Exatamente. Que é o centro, né? Esse caminho do meio, que é o centro e que é o coração, né? Eu quero chegar justamente nesse ponto, Deusona. Nesse seu lugar de curadora, assim. Todo o teu aspecto, todas as tuas redes, você tá falando muito de constelação familiar. Eu sou muito apaixonada por constelação.
tem aqueles 3 pontos básicos da constelação familiar que eu gosto muito, eu queria que você falasse, mas eu queria que você me falasse para terminar o nosso último assunto dessa conversa. O que na constelação é mais forte para você e como a constelação te abriu chaves para essa curadora que hoje você é? Que você, claro, sempre vai ser atriz, sempre vai ser artista, sempre será, mas é como se você estivesse abrindo, sabe, uma capa, várias capas, e aparece agora, acho que já estava, sempre teve, né? Só se reconheceu, essa consteladora, essa curadora. Então, essa possibilidade, esse lugar que o campo, né, abriu para mim é um grande presente e uma grande oportunidade de retribuição à vida, assim. É um dos lugares que hoje, quando eu tô nele, sabe, de facilitar uma constelação, eu sou pura gratidão pela oportunidade. Então, como é que é a minha relação com a constelação familiar? Há mais de 20 anos, uma grande amiga minha do Rio de Janeiro, a Cida, concluiu um processo de formação com o próprio Bert Hellinger, que foi quem… O que criou, o padre que criou a constelação. Ele formatou desse jeito que é hoje. Porque a constelação existia antes, mas dessa maneira que ela é feita hoje, né, o Bert que fez isso, né, com vários outros estudos. Cada vez que eu leio um livro do Bert, eu fico mais encantada com a entrega dele de uma vida inteira, de 92, 93 anos, a esse estudo, essa paixão com a natureza humana. E aí, eu sempre tive essa paixão com a constelação. E aí, assim, a constelação já mudou a minha vida, já virou chaves, assim, profundas na minha vida. Mas, assim, eu jamais me vi, eu pensei, eu sonhei que eu seria uma facilitadora. Jamais, veja bem. Porque, assim, eu era aquela pessoa que tinha muitos medos e achava que eu tinha que ser só atriz. E me coloquei na caixinha da atriz, assim, né? Tipo, é proibido ser outra coisa. E fiquei nesse lugar, né? Aí começou esse processo, o xamanismo, né? Contato com a morte e o renascimento, expansão da consciência, o livro O Medo do Sucesso, o livro A Natureza Oculta Iluminada. Aí, antes da pandemia, eu entrei numa formação de constelação familiar, que é um tipo de constelação que eu conheci aqui em Salvador, que é a TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que é a mesma constelação, né, mas foi fundada por uma suíça que aprendeu com Bert e trouxe outras ferramentas de ordenação do campo. Então, é a constelação tradicional, mas a gente usa também música, usa os elementos da natureza, pode usar tambor, pode usar instrumento. Por exemplo, se eu tenho possibilidade, eu uso. Se eu estou em viagem, não uso nada, fico com o essencial, mas canto músicas, né? Muitas vezes o campo traz músicas que vão mexer com a vibração do campo. Então, da mesma maneira que as frases de ordenação mudam a vibração da cena que está acontecendo ali, a música também ajuda nessa mudança, nessa harmonização. E aí o que aconteceu foi que no meio de uma formação de 1 ano e meio, uma colega que é psicóloga aqui de Salvador falou: Ingra, a Viviane Schecker, falou: Ingra, eu quero que você me constele. Aí eu falei: você tá louca, né? Eu nem tô formada, eu não vou constelar de jeito nenhum, eu não sei fazer. Tem 7 meses, 8 meses que eu tô na formação. Não, mas eu quero você. Aí eu falei: tá, vamos conversar. Aí, resultado, ela marcou com várias colegas nossas e quando eu cheguei para a nossa conversa, já estava o circo armado, né? E o que aconteceu, Maiana, ali naquela constelação, eu não sei explicar. Porque o que me pegou, assim, profundamente no coração é que quando eu abro o campo da constelação, né, para olhar para a alma de um sistema, eu não tenho controle de nada, assim, eu não posso ter expectativa e eu não tenho nenhum controle, é como se eu estivesse me atirando do abismo, assim, sem nenhuma rede de proteção. A vida é isso também, mas é que na vida a gente tem várias ilusões que fazem a gente acreditar que a gente está no controle, isso, né? te dá clareza de que a gente não está, né? Mas que a gente pode curar, justamente. Sim, eu estou desfazendo essas ilusões, mas na constelação, quando eu abro o campo, eu realmente não sei o que vai acontecer, né? E eu preciso confiar
quase 100%, claro que a minha mente também me ajuda no processo e é muito bem-vinda, mas assim, 90% eu preciso confiar na minha intuição e no meu corpo. Aí vem esse lugar sagrado também de toda a sensorialidade do corpo, que é o nosso inconsciente materializado. E é o que vai se comunicar com o inconsciente do clã, o inconsciente do sistema, da família da pessoa que me procurou, né? É o meu corpo em contato com esse inconsciente coletivo. E essa intuição que vai me trazer as informações do campo junto com os representantes. Então, o que eu senti ali me deu muito medo, claro, porque você se atirar no abismo não é fácil. Sim. Me deu medo, mas me deu, assim, um estado de ser, assim, de ampliação mesmo, de confiança, que é quase uma águia, assim, sobrevoando, assim, Sim, um vale. O Nietzsche fala isso, para cada estado de ser há um estado de saber. Que é lindo, né? Ah, que lindo isso. Quando você expande o seu ser, tem outro nível de saber que se manifesta ali, né? E desculpe, outra frase que você usa, que é do Chico Xavier no seu livro, que é: tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Exato. Que é lindo, É muito né? lindo isso. E encontra mesmo, assim, né? Quebra pedras, assim, move pedras até a gente se encontrar com o nosso caminho, né? E de você ser a consteladora desse grupo e disso abrir uma chave para você e para eles, assim. Quando ela fala, eu quero que você constele. Exatamente. E aí foi uma constelação que me marcou e a marcou muito, assim. Eu fiquei impressionada porque eu vi que não era eu que fazia nada. Era o campo se movendo na minha frente, sabe? E eu só era ali uma facilitadora, era a mágica da vida acontecendo ali no trabalho, né? E o campo abriu de verdade, porque tem consteladores que ainda não se sentem seguros e o campo acaba não abrindo. Aí o que aconteceu? Essa amiga começou a me passar todos os clientes dela para eu constelar. Eu nem cobrava nessa época. Então, assim, era uma lista, né? Uma fila de espera, que ela me passava todo mundo e eu constelando todo dia. Fiquei 1 ano, assim, constelando sem cobrar, porque eu não estava formada. As pessoas sabiam, né? Porque essa é uma fase importante da formação, que é o treinamento. E eu fazia aquilo com uma entrega, assim, impressionante. E aí, me formei há 1 ano e meio, mais ou menos, e isso continuou. Mas é algo, assim, que eu estou sempre oferecendo, né, ao campo, como a gente chama, o campo mórfico, né? O que é o campo mórfico? O que é? Então, o campo mórfico, ele é um campo de consciência, de informação das experiências vividas. Então, a evolução se dá através da repetição de padrão e através da inovação. Essas duas forças combinadas, essas duas experiências combinadas. Então, a evolução precisa da repetição, que é o próprio campo mórfico, é o que transmite as experiências da nossa ancestralidade para a gente, mas precisa que a gente rompa as experiências do passado e seja criativo. Então, como o Bert, inclusive, defende, o Bert Hellinger, as ovelhas negras estão muito a serviço da evolução da humanidade. Que a ovelha negra é aquela pessoa que dentro de um habitual, né, de um comportamento padrão, se repete, quebra tudo e fala, não, eu vou fazer diferente. Eu sou uma ovelha negra, mas o que eu descobri? Sim. Você também? Sim. A minha família, ninguém dedilha um violão em 10 gerações para trás e para frente. Todo mundo civil militar. Eu sou de uma família de artistas, né? Então, nesse ponto, eu não rompi os padrões, mas eu rompi vários outros, né? Sim, assim, eu fui a que saiu de casa, eu tô diferente, né? Sim. Em vários aspectos, até da vida pessoal e de romper fronteiras mesmo. Então, assim, eu percebo hoje que essa inovação pode acontecer numa base amorosa. Então, isso mudou para mim hoje, né? Assim, essa rebeldia não precisa sair quebrando tudo. Às vezes precisa para mudar uma situação que está muito enjaulada, né? Uma situação que está muito engessada, muito aprisionante. Às vezes precisa de uma destruição, né? De uma calha ali por um tempo. Mas é importante, depois que a gente rompe uma situação pré-estabelecida, a gente encontrar essa base de construção, porque senão a gente começa a se
destruir também, né? Aí a constelação é isso, assim, é uma das coisas que me ajuda a expandir a minha consciência e tem uma chave que conecta com todas as outras que a gente falou até agora, que é o não julgamento. Então, assim, nossa, quem já participou de uma sessão de constelação, essa é uma das coisas que traz, assim, mais encantamento e um sentido da possibilidade de libertação dos nossos sofrimentos e das nossas próprias algemas e correntes que a gente arrasta a vida toda, que é o não julgamento. Então, essa história de pecado, de culpa, de provação, de sacrifício, não existe na constelação. O que a gente faz é liberar as pessoas desse autoflagelo, né? Do aprisionamento que essas crenças foram construindo ao longo do tempo, né? E que precisam ganhar liberação e te reposicionar no teu núcleo familiar, né? Te colocar no seu lugar de força, porque aí, se você tá de volta no seu lugar de força na célula familiar, você recupera um pouco esse lugar de força na própria vida. Não é isso? Sim, perfeito. São 3 leis do amor, né? O que o Bert percebeu, né? E também na convivência, ele fez muitos estudos, mas ficou mais de 10 anos convivendo com as tribos Zulus na África e observando a relação desses povos originários com a sua própria ancestralidade. Então ele percebeu, com esse olhar assim, muito profundo sobre a vida, que existem 3 leis que regem as ordens do amor. E o amor só pode fluir quando está em ordem. Quer dizer, o amor positivado, né? Sim. Porque quando uma pessoa mata a outra por amor, que ela diz que é por amor, isso também é amor, mas é um amor distorcido, é um amor corrompido, é um amor destrutivo. Doente. Ainda é a força do amor, é um amor doente, exatamente. Então, assim, para o amor fluir harmonicamente, para ele ser construtivo, criativo e andar para frente e expandir, ele precisa de uma ordem. Então, as 3 leis do amor são a lei do direito a pertencer, então ninguém pode ser excluído. Eu acho isso lindo demais, porque, assim, da mesma maneira que a gente pode acalmar o nosso coração e desistir de excluir uma pessoa, porque ela não pode ser excluída, a gente precisa se transformar para aceitar e conviver com aquela pessoa ou se afastar, mas na aceitação de que aquela pessoa tem o direito a existir, a gente também não precisa ter medo de ser excluído, porque é impossível nos excluir, né? E cada vez que alguém tenta nos excluir, a nossa energia, a nossa vibração se torna mais forte dentro do sistema. Então, dá um lugar de relaxamento. Você não vai ser excluído, calma, né? E, enfim, aí tem essa lei, tem a lei da ordem de chegada, né? Que é isso que você falou, por isso que eu lembrei das leis. Então, cada pessoa tem o seu lugar dentro da família, tem o seu lugar na sociedade. Assim, você ocupando o seu lugar, você encontra a sua força. Se você está ocupando o lugar do pai, da mãe, de um irmão, ou, enfim, de alguém que, né, de uma outra família, você perde força e não tem reconhecimento das pessoas, porque está fora do lugar. São fenômenos da vida, né? É fenomenológico esse trabalho, assim como a chuva é um fenômeno, o sol, né? As forças naturais são fenomenológicas. E essas dinâmicas da relação humana também são fenomenológicas. E o Bert observou, e a gente vê que isso é real, isso acontece de fato. E a terceira lei do amor, que é o equilíbrio da troca. Então, assim, as relações só existem se tem um equilíbrio entre o dar e o receber. E geralmente quem não consegue dar é a pessoa que sai da relação porque se sente em dívida, né? Então esse é mais um engano que as pessoas têm, né? De quando quer alguém na sua vida, dá o tempo inteiro e não deixa espaço para a pessoa dar e você receber. O que acontece com quem não consegue dar? Vai embora. Porque ninguém quer viver num estado de dívida. Profundamente aquela alma se sente humilhada, se sente menor, se sente inferior, porque não consegue dar. Ou até não tem para dar, né? Então é importante você deixar que o outro encontre suas potências para contribuir com esse equilíbrio da troca e a relação se estabelecer. Senão ela não se faz, né? Muito interessante isso, muito interessante. Enquanto você falava, eu lembrei de uma música que você recebeu
Não, a que você fala que veio até você num momento de conexão, assim. E eu não tinha, cara, eu não tava lembrando disso. Aí agora, ouvindo você falar, eu lembrei que foi uma das coisas mais lindas. E eu queria saber se você podia cantar um pouquinho dela pra gente Posso. concluir. Eu até gravei, né? Então a história dessa música, a gente chama de hino, mas é uma música, né? Eu recebi ele, porque foi assim, Maiana. Eu acordei um dia, estava no sul até, e eu tinha acabado de acordar, eu sentei na mesa e essa música veio, assim. Eu sentei na mesa e escrevi. Prontinha, assim, pronta, né? Letra, melodia, tudo pronto, assim. Eu não elaborei nada, eu não mudei nada. Ela chegou. Então, assim, foi quase como o livro O Medo do Sucesso, né? Porque o segundo livro eu escrevi, reescrevi, foi outro processo. Mas, assim, essa música veio pronta. E aí eu escrevi ela, né? Gravei no celular para não me esquecer. E depois ela ficou muito firme na minha cabeça. E ela me ajudou a atravessar um momento muito dolorido que eu vivi há uns 3 anos atrás, assim, que foi uma das coisas que mais feriu meu coração, porque tinha a ver com o seio da minha família, assim. Foi muito difícil, foi um processo muito difícil, assim, de partir mesmo o coração. Olha, assim, na alma, foi profundo o negócio. E essa música me ajudou a atravessar esse momento. Eu cantava essa música pra mim mesma, assim, virou um mantra. Eu ouvi ela algumas vezes, ela virou isso pra mim também. Eu queria que a gente estivesse aqui. Porque é isso, porque tudo na sua arte é cura, né? Tudo é cura também. A música, a atuação, a escrita, né? Então, essa música também não seria diferente, assim. Ela parece que vem nesse movimento lindo que você tá fazendo, que é de integração com o seu ser mais superior e mais sagrado, né? Tá, então vou cantar. Acordei, vi a luz brilhar na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos, de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver. Pra curar, purificar, iluminar meu ser, na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Como eu amo essa música, eu ouvi ela tantas vezes. Ela tá em algum Spotify, que eu ouvi no podcast que a gente falou, do Patrick, você cantando. Mas eu gravei com meu filho. Tá no Spotify. Eu gravei com o Guilherme. Tá no Spotify. Entrou semana passada, eu acho. Por isso que eu procurei, na época não tinha. Então como é que a gente, como chama Acordei? Como é que chama? Acordei no Spotify. Vou ouvir essa deusona maravilhosa cantando. Ingra, olha, sem palavras para esse encontro. Eu sou amada, só gratidão de te ouvir, de aprender com você. Acho que assim, acho você uma força linda. Acho o teu trabalho tão tocante. E você, esse ser tão aberto pro voo, pra vida, pra grande vida, né? Aberto a aprender, a se transformar, a integrar. Uma força viva mesmo, muito feliz. E tô doida pra te encontrar, pra gente se abraçar e firmar aí nessa vida, essa conexão de outras vidas.
Sim, também. Também eu vou te falar, assim, é fundamental a gente firmar, sabe, nessa presença do amor, da abertura, da vulnerabilidade, porque, assim, tá puxado, né? E o tempo todo a gente tá sensível e chora e sofre, o coração dói, mas sustentar mesmo a luz e a beleza junto com a sombra, o acolhimento da sombra, de tudo isso que está acontecendo, porque precisa de um novo caminho, né? Assim, se a gente deixar a raiva, o desespero, a depressão nos levar para esse buraco, quem vai nos tirar do buraco, né? Então, assim, a gente tem que ter a força mesmo de tô vendo o buraco e eu vou sustentar, tá fora dele, né? Para dar a mão para quem tá lá, vir para cá, para a luz mesmo. E essa luz não é uma luz assim de uma vida que é um mar de rosa, é uma luz empoderada, né? De ter coragem de entrar na escuridão e iluminar tudo isso e acolher tudo isso que está acontecendo, né? Porque é uma grande transmutação, assim. Eu sinto que a gente está numa fogueira de transmutação, né? De todas as nossas vaidades e egoísmos, né? A gente precisando olhar para tudo isso com amor no coração, não se jogando nessa fogueira, na culpa, nada disso, se perdoando, né? Se olhando de uma outra maneira, enxergando a nossa grandeza e enxergando o outro com a grandeza dele também. Sim, e se transformando a pessoa não acordou, as dificuldades em caminho, né? Como você falou com essa exato, música, né? E se o outro tá na destruição, tá dormindo, né? Tá na autodestruição, tá na destruição da natureza, como é que eu posso tocar o coração dessa pessoa, né? Não vou jogar pedras em quem está destruindo. Eu vou tentar tocar o coração dessa pessoa de alguma maneira. A gente tem que encontrar esse caminho, né? Sim, sim. Eu quero muito agradecer, lindona, pela sua participação, pela sua inspiração. É uma honra ter você na minha vida, me cercando de aprendizado e influenciando tanta gente com esse trabalho tão lindo que você faz. Muito obrigada, Ingra. Oh, Maiana, eu te agradeço. A inspiração, o encontro, sua coragem tão jovem, sua verdade, seu caminho. Parabéns, viu, por estar trilhando isso num momento que é tão necessário e por estar brilhando no seu potencial máximo. Então, é uma luz mesmo para todas as pessoas e para mim também. Obrigada, viu? Obrigada, por sua doçura, por sua beleza, por sua doçura, por sua inteligência. É uma fonte de inspiração. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Deus.